Bom, como a gente está vendo então sobre as nossas ferramentas, retornando aqui o nosso estudo sobre esse ponto, falamos já das perguntas e temos muitas outras técnicas. O rapport, que é essa construção de confiança que a gente faz desde que a gente abre a porta para o nosso mediando e acolhe como eles estão chegando naquele momento. O resumo, a recontextualização, vou falar do resumo daqui a pouquinho, a recontextualização, a gente recontextualiza a situação vivida, a gente elabora, né, uma agenda, essa agenda, alguns chamam de agenda, outros chamam de pauta, a agenda ou a pauta, ela é a ordem, o que nós vamos trabalhar? Depois de feito o resumo, a gente vai ver quais são os pontos a serem trabalhados naquela mediação. Ponto 1, comunicação. Ponto 2, vamos falar da questão da convivência entre o filho e entre o filho e os pais, como é que vai se dar? Ponto 3, a gente elabora uma pauta de trabalho e para cada item dessa pauta nós vamos gerar opções. É importante que isso ajude a organizar o nosso procedimento. A audição de propostas implícitas, muitas vezes nosso ouvido, quando eu falei da escutativa, a gente tem que estar muito atento que eles estão muitas vezes já com aquela opção, já geraram aquela opção, só que eles não percebem. E claro que através de perguntas nós vamos estimular com que eles percebam e identifiquem aquilo ali. O nosso atuar não é uma atuação impositiva, é uma atuação que auxilia e que dá palco para as pessoas. Muitas vezes a gente vai ter que fazer silêncio. Se a gente fizer silêncio e eles estiverem conversando, nosso trabalho está sendo bem desenvolvido, porque o nosso principal ponto é fazer com que as pessoas possam conversar e possam construir com base no diálogo. O enfoque prospectivo, sempre olhando daqui para frente. Muitas vezes eles vão querer ficar olhando para o passado. E dizendo, mas no passado tu isso, tu aquilo. E a gente entra numa lógica de culpabilização, de encontrar quem são os culpados. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é trabalhar responsabilidades, é trabalhar os compromissos e também daqui para frente. Como é que vai ser daqui para frente? O que passou, ok, a gente vai precisar visitar isso de vez em quando, mas é importante a gente sempre jogar isso para uma lógica do futuro. Dentro de uma escuta empática, reconhecendo e validando os sentimentos daquelas pessoas que estão ali, e com isso estimulando que a comunicação estabelecida seja uma comunicação não violenta, e claro que ao final, depois da parte de negociação, a gente possa fechar com o entendimento e com toda a redação do entendimento ou do acordo de forma neutra. Não é um acordo jurídico, é um acordo que as pessoas precisam entender aquilo ali. Por mais que a gente tenha que cumprir, dependendo do espaço em que a gente atue, alguns requisitos jurídicos, é importante que a escrita desse acordo ela seja o mais neutra possível, no sentido de que nós somos imparciais, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam o que está sendo escrito ali, porque foram elas que construíram efetivamente. Então, o resumo, ele pode ser dois momentos. Vocês vão ver no material que eu enviei para vocês. Tanto o resumo como uma fase do procedimento e o resumo como uma ferramenta, como uma técnica. Como assim? Eu tenho dentro do procedimento, e muitas vezes eu tenho um momento depois das narrativas em que eu resumo o que foi falado e devolvo para as pessoas. E durante, eu falo como fase, como técnica, durante todo o procedimento, que é ele que vai ajudar a movimentar. O nosso ato de resumir e devolver aquela fala auxilia no movimento da mediação. Além disso, a gente tem outra ferramenta extremamente importante que é o Caucus, ou as reuniões privadas. As reuniões privadas, elas são uma ferramenta importantíssima para a gestão de crise. Ela é uma estratégia de gestão de crise. Claro que a gente precisa sempre informar tudo isso lá na declaração de abertura. Essas sessões, alguns chamam de sessões privadas, reuniões privadas, sessões individuais ou caucus, a gente precisa identificar qual o momento, né? Às vezes há um alto nível de hostilidade entre as pessoas, ou suspeita de maus tratos, algum forte abalo emocional, a pessoa realmente começa a chorar muito dentro da sessão de mediação. Eles não conseguem fazer propostas ou contrapropostas, tá um pouco parado e a gente não consegue desenvolver, né? Ficou sempre girando no mesmo lugar, não está fazendo, não está acontecendo o movimento da mediação. Então, muitas vezes eu preciso identificar que momento é esse para que eu possa realmente utilizar
essa técnica. Quando eu tenho necessidade, por exemplo, de ampliar algum tema ou investigar algum motivo que não é aparente, mas que no meu ouvido está evitando a evolução do diálogo, auxilia na evolução do diálogo, eu posso também chamar uma sessão privada. E sempre que eu for para a sessão privada, é bom que eu já tenha passado por alguns momentos, como, por exemplo, ter feito a pauta. Recomenda-se, não é uma obrigatoriedade. Mas é importante, por quê? Porque já está um pouco mais formatado, as coisas já estão mais engatilhadas, eu já entendo um pouco melhor ali o que está acontecendo nesse lugar. Então, sempre, né, como eu falei, o acolhimento é uma ferramenta importante que acolhe e legitima os medos, as preocupações, os sentimentos daquelas pessoas, o afago, o reforço positivo, que é uma resposta positiva. Além disso, uma resposta positiva a um comportamento efetivo, né, assertivo. O afago precisa ter uma certa assertividade, porque ele estimula a continuar um determinado comportamento. A gente está em todo momento reconhecendo, como eu disse, validando sentimentos, normalizando. Normalização é importante porque aqui a gente redefine a singularidade de cada problema, mas normaliza a situação. A gente não minimiza a situação, a gente normaliza. Como se aquilo não... Às vezes o problema está tão potencializado que a pessoa não consegue entrar na mediação. Se a gente normaliza e diz, né, que apesar da gente saber que já tem um processo em andamento, é importante que isso acontece com muitas pessoas, que nós atendemos aqui, que isso é possível da gente conversar nesse espaço, normalizar a situação, né? Fazer perguntas que estimulem tudo isso. Então, dentro da reunião privada, também a gente pode utilizar dessas ferramentas para potencializar, auxiliar no brainstorming, fazer com que as pessoas possam gerar mais opções, estimular a criatividade das partes, já que elas estão na presença apenas do mediador. Então, por fim, eu só gostaria de destacar a importância do resumo, como eu já falei ali, né, com a fase do procedimento e como também o movimento da nossa mediação, quando eu vou reunir as informações e vou devolvê-las nesse resumo único. Essa é uma ferramenta bem importante para que a gente possa, para que nos auxilie, a gente utiliza dentro dessa técnica muito a recontextualização e o parafraseamento. Percebam que eu falo por vezes técnica, por vezes ferramenta, é que é isso. A cada momento elas podem tomar essa ideia e essa singularidade, ok? Além disso, a gente tem também uma ferramenta super importante que é a mutualização. A mutualização é fazer com que ambos sejam parte do conflito e percebam as suas responsabilidades dentro daquilo ali, dentro daquela situação específica que eles estão trazendo. Além disso, nós temos muitas ferramentas que são específicas da mediação familiar, como por exemplo o genograma. Para que serve o genograma? O genograma auxilia que a gente identifique os espaços familiares. Muitas vezes, quando há um divórcio, esse filho ou essa filha, ou esses filhos, vão precisar passear por 2 núcleos familiares. E os pais perceberem isso é muito importante, porque por vezes a mãe já tem um novo companheiro, o pai também já tem uma nova companheira e assim por diante. Também a gente pensa, quando a gente fala de mediação especificamente no âmbito familiar, o estudo socioeconômico. Além disso, a escuta dos filhos. Como é que os filhos aparecem na mediação? Então, os filhos eles podem aparecer tanto de forma presencial como de forma simbólica. Em geral, e na maioria dos casos, em razão da preparação dos mediadores, eles aparecem mais de forma simbólica. Como isso? A partir de desenhos, os pais podem trazer fotos, a gente utiliza a técnica da cadeira vazia, a gente coloca uma cadeira vazia e diz, imagine que seu filho está aqui, para fazer com que realmente eles pensem e olhem para essa criança ou para esse adolescente quando a gente está falando de pessoas em desenvolvimento. Então é muito importante que a gente tenha ideia de que é possível essa participação, mas quando ela for presencial, que esse mediador realmente precisa ser muito capacitado para estar atuando dentro desse lugar, precisa ter uma formação específica, porque nós estamos lidando ali, como eu já disse, com uma pessoa em desenvolvimento, né, em estágio de desenvolvimento. A gente precisa ver qual é a necessidade e a utilidade daquela criança estar presencialmente ali, os benefícios e os riscos e as
potenciais desvantagens da presença daquela criança. Por isso que a maioria das vezes a gente traz a criança ou adolescente de forma simbólica. Bom, fico por aqui. Eu espero que vocês possam, com esses vídeos e com material escrito, estudar um pouco mais e aprender essas técnicas e ferramentas. Eu continuo sempre à disposição para o que for preciso e necessário, e a gente continua falando sempre sobre mediação. Um abraço a todos e até breve.